24 de outubro de 2022. O Brasil vai se tornar uma Venezuela. A gente vai virar Cuba. As pessoas no meio da rua vão passar fome. Vão procurar nas latas de lixo o que comer. As casas vão ser invadidas. Pessoas serão agredidas. Vamos dar um pouco de luz a essas frases, certo? Vamos lá. Bom, dizem aí que o Brasil vai virar uma Venezuela, que vamos viver uma ditadura comunista. Assustam crianças com as mesmas mentiras com que me assustavam quando eu era criança. Isso lá nos anos 80. Isso é uma covardia, certo? Isso é uma manipulação, né? A gente tem que ter consciência e entender que, lamentavelmente, a gente está repetindo a nossa história, a história brasileira, de um passado triste que manipulou a fé do povo. Sim, manipulou. Em 1964, neste país, foi instaurada uma ditadura que começou, sim, dentro da ala direita, sim, dentro de uma mentira, sim, dentro de uma passeata da fé, certo? O que é que aconteceu aqui no Brasil para quem nunca estudou ou para quem está se deixando manipular por mentiras, né? Esse nosso país viveu uma ditadura. Esse nosso país teve mais desigualdade social do que já tem hoje. Muitas pessoas passaram fome, muito mais do que estão passando hoje, e provavelmente vão voltar a passar. Lamentavelmente, pessoas estão manipulando a fé, ensinando as pessoas dentro de templos que, por exemplo, compartilhar, dividir, abraçar o mais pobre, o mais humilde, é um erro. Estão ensinando que é necessário odiar, afastar, expulsar dos templos aqueles que não pensam como pastor ou como padre, como aquele guia que deveria ser espiritual, mas que agora é um guia político. As pessoas precisam abrir os olhos, as pessoas precisam entender que o nosso país já tem uma cara de Venezuela, porque hoje pessoas que moram nos morros, nas favelas, nas comunidades, têm as suas casas invadidas, sem nenhum mandato de polícia. Tem a sua porta aberta com pontapé quando eles querem ir atrás de algum suspeito ou até mesmo de algum criminoso. Isso é fato. As pessoas não têm suas casas invadidas quando elas moram num Alphaville, quando elas têm um Roberto Jefferson como como é que se chamava mesmo? Animal de estimação, político de estimação. Não é isso? Pois é. Dois pesos e duas medidas. Venezuela, Cuba, ditadura comunista. Será que a gente não viu já nos jornais as pessoas fazendo fila para pegar carcaça, ossos? Estamos falando de um Brasil de 2022 repetindo o pânico, a manipulação, a tortura psicológica, a manipulação e a escravidão da fé que foi feita em 1964. Mais uma vez, pondo medo nas pessoas e não deixando elas ver o Brasil que realmente existe. Um Brasil onde a miséria já está imperando, onde os pobres são esquecidos, onde as pessoas mais simples são colocadas de lado por causa de interesses particulares daqueles que querem chegar ao poder ou manter os seus no poder. A gente vive sim numa ditadura. Uma ditadura velada, disfarçada de democracia, onde pessoas não podem mais falar o que elas bem entendem, senão elas correm o risco de apanhar no meio da rua, de ser retalhadas nas redes sociais. Aí dizem, mas estão censurando os vídeos, e ainda contam mentiras. Ainda dizem para você que foram censurados sem serem. Ainda dizem para você que receberam a carta do TSE mandando cancelar determinados vídeos, retirar determinadas mensagens da internet, quando na verdade nem isso receberam. Dizem que o diabo é o pai da mentira, não é?
Não se enganem, né? Os homens são os pais da mentira, né? Se eles são o diabo nesse momento, então a gente tem vários aí. Vamos acordar, porque se é para chamar de país o nosso, né, de Brasil, se é para dizer que são patriotas, então sejam de fato. Olhe para aquele que está no meio da rua, aquele que não tem moradia, aquele que não tem um prato de comida, que hoje provavelmente vai passar frio, vai passar fome, e faça alguma coisa, cara patriota, certo? Ajude, né? Não faça como alguns que só querem tirar as pessoas mais pobres do meio da rua e jogar para qualquer canto, né? Pensem, façam alguma coisa. Vocês que se dizem cristãos, que se dizem realmente seguidores de Cristo, por que vocês pensam em violência? Por que vocês querem, por exemplo, manipular a fé dos outros? Eu não lembro de Cristo manipulando a fé de ninguém. Está horrível hoje. Hoje você vai falar com um jovem, explicar simplesmente, né, que a gente não vive mais num país com direitos iguais, que a gente vive num país que passa fome, e jovens não acreditam. Como pode isso? A gente vive num país onde hoje uma pessoa ela manipula a fé de uma criança ao ponto que essa criança acredita piamente que, por exemplo, aquele que a deveria guiar espiritualmente tem toda a razão do mundo de indicar para ela um candidato que apoia torturador, apoia pedófilo e que ainda mente para essa jovem criança, indicando para ela que, por exemplo, o outro ser ou outro candidato, ele é pró-aborto, ele é pró-violência, ele é pró-drogas, quando na verdade tudo que está se buscando é regulamentar, fiscalizar, orientar e tratar muitos assuntos que até hoje não são tratados como assuntos de saúde pública. Eu não sei nem mais o que dizer, mas eu vou começar essa semana a falar tudo que eu quiser falar, enquanto ainda existe uma coisa chamada democracia, né? E até o dia 30 vamos lutar. É isso.